Fala galera, nessa aula 4 a gente vai abordar agora sobre um outro operador do Vue que se chama o VFOR. VFOR é um operador que foi feito para escrito em loop, ou seja, quando você quiser fazer um loop em alguma operação ou algum elemento no HTML que precisa se repetir várias e várias vezes a partir de um dado que vai ter diversos dados, como se fosse um array de dados que eu vou ter que colocar na tela, eu vou utilizar esse diretivo do Vue que se chama o VFOR. O VFOR, ele nada mais é do que uma diretiva, ou seja, um atributo Vue que a gente pode colocar na tela, e esse atributo ele vai sempre seguir a mesma lógica, vai ser um item em itens. E a partir disso, a partir desse item, eu vou poder exibir qualquer elemento que estiver aqui dentro a partir disso, do item. Essa é a forma básica do Vue, ou seja, nesse VFOR eu vou desestruturar, ou seja, eu vou tirar cada elemento desse itens e vou escrever na tela. E como questão, eu vou repetir essa div até o necessário para repetir todos os elementos que estejam na tela. Bom, para criar esse padrão aqui, esse HTML, no VS Code você precisa digitar HTML5 e faz o clique do Enter. Você precisa ter o Vue instalado, então você precisa copiar esse link do PKG que vai trazer a CDN do Vue. E você também precisa ter um arquivo script que pode estar aqui, ou pode estar aqui no HTML, ou pode estar em um arquivo script separado, que vai fazer tanto a montagem do app na div do app, tem que estar especificado qual é a div, não precisa ser o app, o nome app, mas você tem que colocar algum elemento aqui que faça a criação, pode ser uma classe, pode ser um atributo, mas aqui vai ser o elemento onde o Vue vai estar instalado e vai poder fazer suas alterações. Você tem um Vue config com algum tipo de dado, que aqui são exemplos de dados da aula passada, mas agora eu vou criar outro dado. Eu vou criar aqui pode ser um nome qualquer, mas talvez eu vou querer colocar o nome itens. Vai ser um array. E aí eu vou colocar cada um dos meus itens. Vai ser um A, um B e um C. É apenas um exemplo. Salvando, vem aqui, eu vou startar o Live Server. Ele vai abrir o Chrome. E agora você vai ver que cada um dos meus itens, eu vou até colocar o console aqui do lado para facilitar. Ele repetiu cada um dos itens que eu tenho. O VFOR ele aceita 4 tipos de parâmetros e aqui eu vou colocar aqui 4 tipos de parâmetros. Ele aceita um array, como nós já podemos observar. Então ele vai pegar cada um dos elementos que está nesse array. Eu posso também pegar o índice do array. Então, por exemplo, se eu colocar aqui i, vai ser aqui o índice. Eu vou exibir aqui i. E aí você vai ver que ele vai pegar o índice, que é a posição do elemento no array. Lembrando que esse i e esse item não são variáveis que estão disponíveis no Vue. Eles apenas estão disponíveis aqui, pois ele fez, como pode dizer, uma desestruturação, mas não é bem isso. Ele pegou cada um dos elementos que estão aqui. Então esse item e esse só vai ser disponível aqui dentro desse bloco. Tanto é que se eu copiar essa linha e colocar aqui, vai dar vazio, porque ele não sabe que elemento é esse. Eu não tenho um elemento item no meu código. Bom, ok. Ele pode ser um array, ele pode ser um objeto, e a partir disso também eu já posso tirar um objeto para fazer a desestruturação de objeto. Pode ser um número, ou vamos melhorar, um number, e pode ser uma string. Bom, a gente já testou em array, que ele vai vir em cada um dos itens e o índice, mas agora vamos fazer com um objeto. Aí eu vou criar aqui o meu itens obj. E aqui eu vou passar um objeto que eu vou ter, por exemplo, sei lá, o nome de uma pessoa, que eu vou colocar aqui Felipe. Eu vou ter um tipo, ou melhor, vou colocar aqui carro.
E eu vou colocar aqui um, sei lá, certo. E eu vou colocar nacionalidade. Brasil. Lembrando que todas essas variáveis estão vindo da minha cabeça, então... tá. Temos um objeto que tem um nome, um carro e uma nacionalidade. Se eu copiar esse nome itens obj, só para facilitar, para não evitar escrito errado, eu vou até colocar aqui um sleep editor. E eu vou colocar o script aqui do lado. Assim fica mais fácil para a gente ver e acompanhar a tela. Se eu colocar aqui o itens obj, eu vou ter agora uma ordem diferente. O primeiro vai ser o item. O segundo vai ser a chave, ou seja, qual o nome desse item aqui que está fazendo a referência. Então, primeiro eu vou ter o dado, a chave e o índice agora. Então, se eu colocar aqui mais um. Aqui vai ser aqui. Salvar e exibir. Agora eu vou ter o meu valor, que é o Felipe. O aqui, desse valor, que é aqui o nome, o carro, a nacionalidade, ou seja, qual a referência para o objeto no view. E vou ter o índice. Essa aqui é apenas disponível quando é um objeto. Quando for um array, não vai ter como ter isso. A não ser que... E, claro, se você tiver um array de objetos, aí você vai ter que fazer a ordem tipo item.name. Caso isso aqui fosse um array de objetos, aí você receberia um item, que seria um objeto, e aí você faria referência desse objeto como um JavaScript comum, ok? Ele pode também ser uma string. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um nome. Eu vou colocar aqui país. E eu vou colocar aqui um Austrália. Meu teclado tá maravilhoso. Ok. Se agora eu vou colocar aqui que aqui é um país, eu não vou ter mais o key. Eu vou ter apenas o item e o índice. E eu vou colocar aqui país. Deixa eu remover aqui o keys. Salvando. E o que vai acontecer é que ele vai fazer um loop de cada um dos itens, de cada um dos caracteres da palavra, e exibir aqui. Agora, e se fosse um número? Eu vou, por exemplo, colocar um num. E eu vou colocar aqui 20. Salvando. Vou colocar aqui um num. E aí você vai perceber que em vez de colocar... agora ele vai fazer uma contagem do número 1 até chegar ao número 20. E aqui do lado vai ser a posição. É como se ele criasse um array de 20 elementos, cada um com um número respectivo, começando do 1 e terminando no 20. Um array de números, e fizesse o loop. Esse aqui é útil quando a gente precisa, por exemplo, eu tenho aqui um texto qualquer. Eu vou colocar aqui um carro azul. E eu preciso repetir esse item 20 vezes. Então, a partir de agora, eu coloco um número e ele vai repetir esse item por 20 vezes. Isso é bem bacana no Vue, porque ele facilita a questão da renderização de loops. É bem simples. Outro detalhe é que nem sempre eu preciso colocar isso aqui dentro de uma div. Eu posso colocar isso aqui dentro de um template. Aí eu salvo aqui e eu vou colocar aqui um P, só para não bagunçar o HTML. E aqui agora eu vou ter esse carro azul com um P diversas vezes, mas agora, como é um template, ele não tem o elemento pai, apenas o elemento filho, porque um template não é renderizado no nosso DOM. E isso também é algo muito bacana do Vue. Ótimo, mas agora um detalhe. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, se for uma div, e aqui, se for um vif, eu não posso colocar aqui uma condição. Vamos botar aqui false. Ele vai dar um erro no console.
Na verdade não deu nenhum erro, ele apenas não exibiu. Ok. Porque eu não posso misturar um VFOR e um VIF. Nesse caso, o VIF teria prioridade e ele não poderia fazer o for do elemento. Para resolver esse problema, que acontece muito, ou a gente poderia fazer com que filtrasse o array, ele passasse por algum tipo de filtro, e nesse caso a gente filtraria o tag computed, que eu ainda não expliquei, mas eu vou explicar no futuro, nessa playlist, e passaria o array filtrado para cá. Ou o que a gente pode fazer é colocar aqui dentro, aqui em cima, um template, como eu já tinha explicado. Envolver esse template por aqui, ele tem que pegar todo o elemento. Eu coloco o vfor aqui no template, e eu vou colocar aqui ainda um num, né? Então, eu vou colocar aqui se o item não for o resto da divisão por 2 for igual a 0. Ou seja, eu quero só exibir os números pares. E aí eu vou botar aqui um P e escrever aqui um item. Deixa eu abrir mais um. Pronto. Salvando. E agora eu vou ter apenas os números pares. Ou seja, ele fez o for e ele ao mesmo tempo fez um if para saber se esse elemento pode ou não ser renderizado. E aí o elemento que não foi renderizado, ele não renderizou. O VIF faz esse efeito de não colocar no DOM. O VShow, ele apenas escreveria o elemento, mas colocaria um display none, que também não iria exibir, mas ele estaria no DOM. Bom, por hoje é só. Se você quiser aprender mais sobre isso, teste o VFOR, vai colocando alguns elementos e vai fazendo teste conforme a sua necessidade. View é bem simples, galera. View é bem fácil de entender e ainda muito simples de utilizar. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o momento vai ser isso. E na próxima a gente vai falar sobre outras diretivas do View. Valeu, galera.